Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre carnaval e direito à cultura. Não por acaso, eu, Juliano Domingos, estou aqui com a camisa da Ceroula e eu e Manuel Moraes recebemos Jairo Cabral, que é historiador e pesquisador e ex-diretor do bloco Ceroula, de Olinda. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. E o Brasil finalmente voltou a brincar carnaval depois de 2 anos de confinamento e distanciamento por conta da pandemia do coronavírus. Mais do que uma festa, os dias de folia são oportunidade para garantir um dos direitos fundamentais previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à cultura. E aí, está lá, previsto no artigo 27. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. E também está na nossa Constituição, no artigo 215, que diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E aí eu faço a primeira pergunta aqui ao nosso convidado Jairo Cabral, mas já fazendo errata, né, Jairo? Eu falei que eu estava com a camisa do bloco Aceroula, mas na verdade é uma troça. Daqui a pouco o Jairo vai explicar para a gente a diferença de bloco, né, e troça nesse contexto de direito à cultura. Mas antes, Jairo, eu queria te perguntar o seguinte: é tranquilo a gente pensar carnaval a partir dessa perspectiva de uma oportunidade de garantir direito à cultura? Seja bem-vindo, obrigado pelo aceite. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa e discutir um tema que para mim é muito caro, que é o carnaval. Eu acho que é possível o que está estabelecido nos preceitos constitucionais ser implementado desde que haja política pública e vontade do Estado em fazer prevalecer esses preceitos consagrados na Constituição. Sem isso, não há possibilidade, até porque, hoje em dia, por questões de natureza econômica, o carnaval tem sido olhado como um grande negócio. E o capital privado penetra no ambiente cultural, criando inclusive algo chamado economia da cultura, o que inibe, de certa forma, a participação do Estado. Até porque, historicamente, no Brasil, o Estado sempre olhou para a cultura de uma forma um tanto quanto enviesada, ou seja, a cultura nunca foi, de fato, uma grande prioridade para o Estado brasileiro. Antes de continuar nesse tema, só ressaltar, Jairo está com a camisa da Pitombeira, que é uma troça, e aí aproveita e explica para a gente, Jairo, qual a diferença entre troça e bloco. Em Pernambuco, a nomenclatura carnavalesca aponta para a existência, no caso específico do frevo, de clube de alegoria e crítica, clube pedestre, troça e bloco lírico, hoje chamado bloco lírico. As diferenças são grandes. Os clubes de alegoria e crítica geralmente andam com carros alegóricos, ou andavam, porque eles estão em fase de terminal praticamente, andavam com carros alegóricos, né, bem enfeitados, e eram patrocinados principalmente pela pequena burguesia que não queria se misturar com o povaréu no meio da rua. Os clubes pedestres têm origem principalmente nas corporações de ofício, sindicatos, associações de trabalhadores, etc., que inclusive se reflete no nome de alguns deles. Clube dos Lenhadores. Lenhadores, Clube das Pais, Vassourinhas, etc., etc., etc. Isso não quer dizer exatamente que o clube era constituído única e exclusivamente pela categoria. Evidentemente que entravam outras pessoas de outras origens, né, laborais que participavam. E pedestre porque era um clube que vinha andando no chão, certo? A troça é uma espécie de clube menos sofisticada, geralmente com camisa, camiseta, não tenha o esplendor, digamos assim, daquelas fantasias luxuosas, algumas das quais, inclusive, nos tempos áureos do Carnaval de Pernambuco, desfilavam no baile municipal. E o bloco é uma manifestação que surgiu em Pernambuco em torno do ano de 1918, entre 1918 e 1920, que também foi uma iniciativa, né, da pequena burguesia recifense,
a partir de famílias tradicionais que criavam os seus blocos e ali brincavam, não apenas somente a família e os convidados da família. Note-se que, e isso é importante ressaltar, porque se fala muito no Carnaval da Bahia, nas cordas que cercam os trios elétricos, aqui já nessa época, por volta de 1918, tinha corda. Os blocos, chamados hoje de blocos líricos, andavam com a corda exatamente para proteger. Ali só entrava família, namorado do dono do chefe da família, e assim sucessivamente. Ocorre que, por uma questão de comunicação, a imprensa do Sudeste, que fazia a cobertura do Carnaval de Pernambuco, passou a adotar um nome genérico de bloco. Só que bloco, ele se originou do Rio de Janeiro e apontava muito para um tipo de manifestação que lá se chamava de bloco de sujo. O que é o bloco de sujo? É aquele bloco improvisado e tal, que tem uma batucada, as pessoas saem do jeito que quiser, não tem fantasia, não obedece regulamento de espécie nenhuma. Então, do ponto de vista da comunicação, ficava mais simples de assim, o bloco, não sei de onde, o bloco virou do Homem um termo da Meia-Noite, genérico, né? O bloco da cirola, certo? O bloco do Galo da Madrugada. Não, não são blocos. O Galo da Madrugada, é só olhar os estatutos dessas instituições que está lá o nome. No caso do Galo da Madrugada, é um clube de alegoria e máscara Galo da Madrugada, fundado em 1977, desfilando pela primeira vez em 1978. Professor Manuel Moraes, a gente abriu fazendo referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, à Constituição Brasileira. É possível pensar carnaval também a partir dessa perspectiva? Total, porque é a ideia de multiculturalidade, né? O carnaval representa liberdade, expressão, significa a possibilidade de organização da sociedade a partir da crítica, né? Que o carnaval também expressa da política, da realidade social. Então, o carnaval é esse espaço de ocupação da rua. A rua como espaço público, o carnaval como espaço de construção de uma sociedade democrática. E Jairo nos deu aí uma aula, né, sobre as tipologias. De que maneira o senhor interpreta justamente essas diferenças, né, em termos, sobretudo, de distinção social, econômica, né, que o carnaval acaba refletindo até hoje, né, desde as suas origens? Isso, como fenômeno, né, cultural, social, ele também reflete a sociedade que a gente tem, né? Num sistema capitalista, os donos do capital sempre vão tentar ressignificar esse fenômeno, precificar essas manifestações para obter lucro. Mas aí vem a resistência popular, né, que transforma o carnaval, e é isso que com certeza o Jairo vai apresentar com muita força, a um movimento que, paralelo a essa lógica de precificação, de comercialização, a resistência da rua, da população, que brinca, que se organiza a partir da sua própria identidade. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa perspectiva, mas principalmente, Jairo, sobre políticas públicas, algo que você já tocou nessa abertura. Daqui a pouco, a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que desta edição fala sobre carnaval e direito à cultura. E para isso a gente conta com a presença aqui no estúdio de Jairo Cabral, historiador, pesquisador e ex-diretor do bloco, não é bloco, é troça, Ceroula de Olinda. E se o carnaval, em vez de terminar na quarta-feira de cinzas, durasse o ano inteiro? Acompanhe na reportagem de Micael Moraes. Carnaval, uma das maiores festas populares do país, identidade da cultura brasileira. São 5 dias de festas, sem falar das prévias que anunciam a chegada da folia de Momo e das ressacas que resistem ao seu fim. Mas queiram ou não queiram os foliões, quando chega a quarta-feira ingrata, a realidade volta e esse mundo de fantasias e serpentinas se encerra. Bom mesmo seria se essa fantasia fosse eterna, como canta o compositor baiano Evandro Rodrigues, mas essa ideia de carnaval o ano todo depende de vários fatores. Entre eles, a organização de políticas públicas. A festa multicultural e de vários ritmos depende de espaços democráticos para todos. Para a artista Marília Parente, existe uma problemática no contexto do carnaval, que é a oportunidade e o espaço para novos artistas ou artistas que não são tão conhecidos. Segundo ela, a burocracia para conseguir contratos com a prefeitura termina dificultando o acesso de artistas pequenos a esses grandes eventos. Essa época de carnaval,
você tem um aumento muito grande da oferta de eventos assim públicos, gratuitos e com ótimas atrações, o que é ótimo para a população. Mas para o músico independente, o músico autoral, ele fica sem poder competir com isso já. Você não tem como organizar um evento no mesmo dia pagante, no mesmo dia que você tem um evento com 10 atrações, ou 8 atrações, ou 5, gratuitas em praça pública, em localizações interessantes, e que são ótimas e precisam acontecer. Então, você não tem como concorrer com isso. E aí, ou você vai tentar encaixar algum projeto seu na prefeitura, na grade do carnaval, via inscrição, o que vem sendo um pouco desgastante para alguns artistas, os processos de inscrição serem um pouco burocráticos, assim, muita papelada para isso desmotiva muita gente de fazer a inscrição, porque tem muita papelada e a pessoa não sabe se vai entrar, né, na grade do carnaval e muitas vezes não entra. O pós-carnaval chega a ser ainda mais complicado, sem investimentos necessários e incentivo para os novos artistas. Para Marília, a cultura ainda precisa ser tratada como ela merece. Muito doloroso ter 28 anos de ser compositora e ouvir as pessoas dizendo na rua que a música acabou, que ninguém no Brasil mais faz música. Ninguém faz música boa. Eu escuto muitas por aí, muita música boa por aí, mas a gente precisa do mínimo. O mínimo é ter um palco para tocar, o mínimo é você receber para o músico ter uma dignidade, para você poder se apresentar no formato que você acredita, com uma bateria, um baixo, uma guitarra, todos os músicos. Você não pode tocar tudo sozinho. E muitas vezes nem sabe, eu não sei tocar todos esses instrumentos, eu toco alguns instrumentos e esses não. Eu preciso de uma banda. Então, assim, isso tudo vai empobrecendo, né, os processos de apresentação e torna ainda menos atrativos produtos que são novos, que precisam ser atrativos. Para além dos músicos, o carnaval é importante também para vários outros setores, como técnicos de palco, vendedores ambulantes, que veem no carnaval uma oportunidade de conseguir um dinheiro extra para o sustento. Embora o Brasil tenha uma característica festiva muito forte e outros eventos também mobilizem a economia e tornem a cultura ainda mais particular, o carnaval é o que dá mais retorno econômico. O produtor cultural e diretor de palco, Raminho Ramos, explica que, ao longo do ano, existem outros eventos que mobilizam o setor, mas o carnaval continua sendo o mais lucrativo. O mês de fevereiro, no período carnavalesco, é o período de mais ascensão para a equipe técnica, né? A gente tem vários trabalhos com bandas, com festival carnavalesco, seja em Olinda, Recife, nos interior, né? Caruaru, Nazaré da Mata. Então tem uma demanda muito maior para a área técnica, para holds, técnicos de palco. Então a galera também do técnico de som são convidados e tem essa dobrada. Depois de 2 anos sem a maior festa popular do Brasil, não seria nada ruim se o carnaval durasse até dezembro. Pensando a partir dessa perspectiva, Jairo, né, de um carnaval que, entre aspas, né, dure o ano inteiro. Você já citou na abertura, né, no primeiro bloco, a necessidade de se ter políticas públicas, o papel do Estado nesse sentido. De que maneira você visualiza o papel do Estado no sentido de garantir justamente, né, a memória, a preservação da cultura e da história, né, do carnaval? Definindo políticas públicas, né, que de fato preservem e realce o valor, né, da cultura brasileira, no caso específico do carnaval, como um elemento estratégico para a confecção, para a feitura da identidade nacional. Nos anos, período Vargas, de 30 a 45, e principalmente naquele período do Estado Novo, de 37 a 45, isso foi muito estimulado. Tanto é que, como a capital era o Rio de Janeiro, as escolas de samba, de certo modo, foram induzidas a realizar, a compor enredos enaltecedores da cultura brasileira, da paisagem brasileira, dos grandes vultos e dos grandes personagens históricos da vida brasileira. Então, havia, a partir do DIP, uma orientação, né, indireta, não era uma coisa escancarada, para que as escolas trabalhassem nessa direção e nessa perspectiva, e isso, evidentemente, reverberou no país inteiro, principalmente naquelas cidades onde havia carnaval. No caso do Recife, né, e Salvador, que praticamente estava se iniciando, porque vocês sabem que o Carnaval de Salvador tomou impulso a partir de 1951, quando o Clube Vassourinhas foi desfilar no Rio de Janeiro,
Em 1951, o Clube Vassourinhas não desfilou no Carnaval de Pernambuco, foi desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro e fez uma parada estratégica em Salvador com o patrocínio, né, do governador Otávio Mangabeira, governador baiano da época, e da Rádio Sociedade da Bahia, e incendiou a cidade de Salvador. Foi aí que ocorreu a Dodô e Osmar montar aquela fubica elétrica e, a partir daí, desfilar pelas ruas de Salvador. Os baianos ficam meio chateados com a origem, mas Moraes Moreira já disse que o frevo é pernambucano. Professor Manuel Moraes, o papel do Estado, né? Jairo referiu-se ao Estado Novo. De que maneira o senhor avalia o papel do Estado hoje, né, em relação a garantir essa memória, preservação da cultura relacionada ao Carnaval? Eu estive agora, inclusive, em Salvador. Você tem o Museu, né, da Música, que é um equipamento incrível, né? Quer dizer, o papel, como por exemplo, em Recife tem o Paço do Frevo, são equipamentos importantíssimos de preservação da memória, de você trazer a cultura, uma abordagem antropológica, sociológica, pesquisadores como Jairo, historiadores, que podem apresentar todo esse resgate, é muito importante, mas também interatividade. No Museu da cidade, da Salvador, né, da música, você pode interagir com os instrumentos, você apresenta a cidade a partir da ideia de que é uma cidade musical. Assim como também Recife, no Paço do Frevo, assim como também outras cidades, você tem essa política pública, o que Jário certamente está apresentando, né? Uma política pública que preserve a memória, traga, resgate esses elementos e, ao mesmo tempo, não aprisione no Estado, porque o Estado não pode ser detentor da cultura. Ele é apoiador, ele pode incentivar, ele pode estruturar do ponto de vista de espaços de confluência, né? Criar ambientes, né, que possam, como são os centros, né, do Carnaval, espaços, equipamentos, criar um ambiente de proteção ao Carnaval, mas não pode, sem dúvida, não intervir, porque aí senão volta, como disse Jário, ao DIP, né? Você vai interferindo ideologicamente para ter frutos políticos ou outros interesses, né? Jairo, que avaliação você faz do atual cenário nesse sentido, né, dos equipamentos e de políticas que busquem isso? Quer dizer, essas políticas existem? Se existem, que avaliação você faz? Olha, existiu em algum momento, né, políticas voltadas para, né, preservação dos equipamentos existentes, mas os últimos 4 anos, né, significaram para a cultura o sucateamento desse segmento. Esses equipamentos foram quase que inviabilizados, foram muito sucateados, se perdeu acervo e outras informações importantes para que você tenha uma visão do processo histórico que levou à conformação do Carnaval nos moldes, né, que nós conhecemos hoje em dia. E é importante, até pegando uma deixa aí que o professor Manuel levantou, que o Carnaval, diferentemente do segmento preponderante que avalia como a festa do congraçamento social, da igualdade de classes, eu comungo da ideia contrária. O Carnaval também expressa os conflitos de classe e expressa também a luta pela ocupação do espaço público. Então não há esse congraçamento como alguns autores e autoras apregoam aos 4 ventos. Muito pelo contrário. Há esse conflito. Por isso que tem uma prática de resistência. Os clubes que se fundaram a partir de associações de ofício não eram apenas clubes que tinham relações com o sindicato, eram espaços de sociabilidade e de formação política. E também de formação profissional, porque ministravam curso, por exemplo, tocar frevo pressupõe que o cidadão e a cidadã que se candidata a tal proeza, saiba ler música, porque não dá para decorar, por exemplo, frevo de rua, que é só instrumental, não dá para decorar 20 frevos, é muita nota, Então, esses clubes formavam, tinham às vezes orquestras próprias, os grandes clubes tinham orquestras próprias. E a disputa pelo espaço público é importante porque houve um momento, em função do intrudo, que foi a forma como o Carnaval penetrou no Brasil, a partir da vinda da família real em 1808 para cá, importaram um modelo de carnaval dito civilizado que vinha da Europa, da Itália, da França, etc. E esse carnaval se realizava em espaços fechados,
por exemplo, o Teatro Santa Isabel era palco de bailes carnavalescos. O famoso Bal Masqué, que hoje se realiza lá no Internacional, que antes era lá na Rua da Aurora, depois foi que se mudou para aquela sede ali, é reflexo exatamente disso. E aí a elite percebeu que, se perseverasse na modalidade carnaval fechado, perderia a rua para a massa. E aí começaram a criar, né, manifestações, como, por exemplo, os clubes de alegoria e crítica, que andavam em cima de caminhões, inicialmente puxado a tração animal e depois a motor, e um grupo de pessoas fantasiadas e, no carro atrás, a orquestra tocando. E o próprio caminhão servia como proteção, porque não dava para os transeuntes, para os populares se aproximarem, porque poderiam ser atropelados. Então, eles eram meros espectadores. Então, essa disputa pelo espaço público foi fundamental na formatação do Carnaval de Pernambuco. E aí entra também o papel que desempenhou, a partir de 1935, a Federação Carnavalesca de Pernambuco, cujo estatuto é draconiano, porque o estatuto propõe colaboração de classe com os poderes instituídos. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. E para você, o que é carnaval? Essa é a pergunta do quadro Fala Povo. No próximo bloco a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre carnaval e direito à cultura. Para isso, eu e Manuel Moraes contamos com Jairo Cabral, historiador, pesquisador e ex-diretor da Troça Ceroula, de Olinda. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo, com a participação de quem nos acompanha nas redes sociais. Perguntamos para você, o que é carnaval? Sávio Pereira diz, é a festa mais popular do Brasil. Jefferson Amorim afirma, uma manifestação multicultural, legitimamente brasileira. Kate Marinho considera que o carnaval é cultura, frevo é arte, carnaval é tudo. Para o nordestino, é a melhor festa popular. Jairo, a gente observa que, de uma maneira geral, né, professor Manuel, as pessoas têm esse entendimento, né, de carnaval enquanto festa. Mas Jairo estava falando, né, professor Manuel, no bloco anterior, de carnaval enquanto reflexo de vários conflitos existentes na sociedade. O senhor também falou sobre isso. Vamos falar também sobre memória. O quanto carnaval pode ser pensado a partir da ideia de memória? Na Comissão da Verdade, nós fizemos uma audiência pública com os terreiros de Candomblé, para trabalhar a repressão, né, a questão dos terreiros na ditadura militar. Inclusive, no Estado Novo, o DOPS, ele fichava os terreiros. E as aerolixás, os pais de santo, precisavam ser fichados, e os terreiros foram transformados em clubes, para que pudessem, como afoxés, existirem, mas não como instituições religiosas. Por isso a vinculação dos terreiros ao carnaval, porque na prática era a única fuga, a única forma que eles pudessem manifestar os rituais sagrados, porque eram considerados, na verdade, manifestações de carnaval por força da pressão do Estado Novo contra a questão da religiosidade afro. Eu acho que Jairo também podia falar um pouco sobre isso, né? Esse fichamento, essa pressão política que havia sobre os terreiros. Não há maracatu, caboclinho, que por trás não tem um terreiro. Inclusive os rituais que funcionam como preparativo para a ocupação das ruas durante o carnaval demonstram isso de forma muito, muito clara. No caso do maracatu rural, né, da zona da mata de Pernambuco, Nazaré da Mata é o centro do maracatu rural, tem as oferendas que são feitas dentro da mata, os caboclos de lança entram na mata para fazer suas oferendas. E no maracatu de baque solto, ou maracatu nação, que é esse mais conhecido e mais popular, também, antes de ganhar as ruas, na sua sede, no seu lugar de reunião, de encontro, também tem um ritual de natureza religiosa, certo? Para benzer o maracatu, para fazer as suas oferendas. Então, havia, não somente em relação aos cultos afros, mas aos clubes populares de um modo geral,
uma fiscalização muito intensa por parte do que era a Secretaria de Segurança Pública antes e depois por parte do DOPS. Tem um caso interessante das traquinas da Avenida João de Barros, que a ficha no DOPS está escrito lá com todas as letras assim. A troça Traquinas da João de Barros é uma célula do Partido Comunista Brasileiro. Então, assim, havia essa preocupação de não perder, por conta do espaço público, não perder esse espaço, não perder o controle desse espaço, e por isso a fiscalização era muito forte, muito intensa, e a perseguição era grande. A tradição dos clubes de frevo é que cada um tem um hino instrumental, né? O caso Vassourinhas é um caso atípico, porque ele era cantado no começo, depois ele virou só um frevo instrumental. Então você pega Lenhadores, Canhão 75, do compositor Nino Galvão, é um frevo instrumental que é o hino. Então, no chamado Quartel-General do Frevo, que ficava na Praça do Diário de Pernambuco, onde as agremiações passavam durante o carnaval para serem avaliadas e agraciadas, né, com taças, troféus, etc., 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 e evidentemente uma verba extra, dependendo da classificação, cada um tocava o seu hino, certo? Cada um tocava o seu hino. E isso gerava uma confusão muito grande, porque dependendo do tamanho da orquestra e da forma de composição do frevo, quer dizer, quanto mais simples o frevo, mais fácil de execução, e você pode tocar o que os músicos chamam acima da pauta, ou seja, faz uma barulheira desgraçada. E o objetivo disso é exatamente abafar a orquestra do clube concorrente. E aí, quando passava ali da pracinha do Diário, que entrava 1º de março, quando se encontrava, o pau cantava. A briga era muito grande. A Federação Carnavalesca, que tem esse estatuto draconiano, que sugere a colaboração de classes dos clubes com as autoridades instituídas, ela encomendou a composição de um hino que todos os clubes passaram a adotar, e quando desfilavam à frente do palanque da Federação Carnavalesca, lá à frente do Diário de Pernambuco, eram obrigados a tocar esse hino, que é aquele Evoé. Evoé é o Carnaval de Pernambuco, que é um frevo de Marambá, que era irmão de Capiba. Professor Manuel Moraes, e aí Jairo contando essas histórias, e ele mesmo já fez referência à resistência, né? E aí, primeiro o professor Manuel, depois a Jairo, a pergunta é, essa resistência, ela tem dado resultados, Jairo e professor Manuel, satisfatórios, quer dizer, ou esse processo de mercantilização do carnaval, né, de precificação das manifestações culturais, tem minado de morte essas agremiações. A gente observa Jairo com a camisa da Pitombeira, eu estou aqui com a camisa emprestada que Jairo me prestou da Ceroula, que são troças que continuam firmes e fortes, mas muitas, né, Jairo, ficaram pelo caminho. Então, professor Manuel, o quanto a manifestação, o fato dessas troças saírem no carnaval, reflete essa resistência? Reflete o espírito do carnaval. Eu acho que se não houver resistência, o carnaval não existe. Porque, como disse Jairo, eu acho que ele coloca uma tese muito importante na sua pesquisa, né? O carnaval reflete essa desigualdade que existe no cotidiano da sociedade. Então, a não ser que a gente tivesse um Estado totalitário que suprimisse a periferia de manifestar-se culturalmente, de produzir suas manifestações artísticas, realmente isso aí estaria no fim. Mas como a gente ainda não tem, né, no Brasil, um Estado totalitário, ao contrário, a tendência é um processo de democratização e de redemocratização com a Constituição de 88, evidentemente que o que vem se fortalecendo é esse carnaval multicultural, esse carnaval que valoriza, inclusive, essa resistência, né? Que valoriza, inclusive, esses outros saberes, esses outros lugares. Jairo percebe dessa forma também ou acredita que há uma fragilização dessa história? Eu acho que com a entrada do capital privado no carnaval, a construção de um segmento chamado economia da cultura, houve uma fragilização muito grande das agremiações do Carnaval de Pernambuco.
É evidente que existem agremiações que surgem, e surgem já meio que datadas, né? Enquanto o professor Manuel falava, eu me lembrava aqui do Clube dos Aviadores, uma troça que teve lá em Olinda, foi constituída em homenagem a Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que foram os caras, os aviadores que atravessaram de Portugal para o Brasil, atravessaram o Atlântico, voando. Então fundaram uma troça chamada Os Aviadores, durou 2 anos. Então tem temáticas que são exploradas no carnaval que elas são datadas, né? Na época do Mangue Beat, inventaram uma troça chamada Arriando a Suaçunga, para tirar onda com Ariano Suassuna, que também era uma troça datada que durou acho que 3 ou 4, nem chegou nem a 4 anos. Agora, essas troças que persistem, que continuam, né, elas têm um pé muito bem firmado na tradição carnavalesca de Pernambuco, elas conseguiram construir uma identidade que também é muito forte e consegue albergar a comunidade onde está sediada essa agremiação. Por exemplo, o caso do Nome da Meia-Noite. Na época em que o Ministério da Cultura era dirigido por Gilberto Gil, se constituiu Brasil afora os chamados pontos de cultura. O Homem da Meia-Noite em Olinda virou um ponto de cultura. E aquilo deu uma alavancada em termos de melhoria da qualidade de vida das pessoas do entorno, porque tiveram a possibilidade de aprender uma profissão, de corte e costura, de informática básica, dessas coisas assim, de fazer boneco, tá certo? De virar, de certo modo, design, de saber construir fantasias, etc, etc, etc. Então, acho que é uma espécie, digamos assim, de um meio termo. O binômio tem aquelas cuja tradição e a inserção na comunidade garante a sobrevivência, certo? Eu já vi, como organizador de troça, tá certo? Gente vender casa para botar troça na rua. Eu já vi isso, né? Por conta justamente desse envolvimento. Exatamente. E tem aquelas que são passageiras, que nasceram em cima de um. Me lembrei aqui de um. Nos anos 70 apareceu um livro chamado Delfim no Bolso do Povo, que era Referência a Delfim Neto? Referente a Delfim Neto, tá certo? Saiu lá 2 anos e tal, era maior auê no meio da rua e tal, papapá. Mudou a política econômica. Perdeu o objeto, né, Manuel? Perdeu o objeto. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando nosso convidado, Manuel Moraes, respondeu uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o 4º bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre carnaval e direito à cultura. Agora chegou a hora de nosso convidado Jairo e Manuel responderem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente agradece a Gustavo Cunha, que pergunta: por que o carnaval não é tratado como um direito pelos gestores e legisladores, Jairo Cabral? Primeiro, não é tratado. Segundo, por quê? Eu acho que é tratado pelos legisladores numa perspectiva não popular, numa perspectiva elitista, né, de aquinhoar agremiações, de financiar polos nos arrabaldes, na periferia do Recife, que tenham relações políticas com o proponente. Então, eu acho que esse é um fenômeno que acontece já há muito tempo e veio desde a fundação da Federação Carnavalesca de Pernambuco, da qual Mário Melo era o secretário-geral e que foi transformada numa uma entidade de serventia pública para ter subvenção do governo do Estado e, através da entidade, repassar para os clubes. Portanto, havia um direcionamento político na distribuição das subvenções que iam para as agremiações. Então, acho que tem muito... Isso permanece, de certa forma, permaneceu como uma espécie de legado dessa época? Eu acho que isso permanece, porque hoje em dia os vereadores, né, montam
polos, palcos, né, em vários subúrbios E da aí tem periferia. prestígio quando leva para um Isso, determinado local. exatamente. Aí arruma uma atração de maior visibilidade, que agrada mais ao E pessoal. que não tal. necessariamente tem a relação com Com carnaval, né? A gente carnaval, observa etc, isso, né? etc. Porque essa coisa da multiculturalidade, eu acho que precisa ser melhor conceituada. Porque o que é essa multiculturalidade, não é? Porque senão você acaba esmagando aquilo que está na raiz, certo, da formatação, no nosso caso, do Carnaval de Pernambuco. É possível conviver, claro, uma cultura, quando é forte, ela convive com outra sem nenhum problema. Eu não estou negando a possibilidade de você ter outras manifestações durante o Carnaval, tá certo, que dialogue com as manifestações aqui existentes. Agora, o que você não pode fazer é sacrificar, sufocar, tirar o oxigênio das manifestações daqui, porque senão o Carnaval perde completamente o seu sentido, no nosso caso. Professor Manuel Moraes pergunta: por que o carnaval não é tratado como direito pelos gestores e legisladores? Veja, tantas coisas não são tratadas como direito, a educação não é tratada como direito, a saúde não é tratada como direito, como se fosse um privilégio. Eu acho que é um desconhecimento, e veja a importância da fala de Jairo, né? Eu acho que é um desconhecimento do papel, da cultura, como constitutiva da cidadania. Porque você, ao se organizar em uma troça, ao se organizar em um bloco, participar de uma... Você está levando seus filhos, você está participando de um ambiente cultural na comunidade, você está compartilhando vida. Vida é esperança, vida é utopia, utopia é projeto, né? Então, o que Jairo traz é como o carnaval, e a riqueza da fala de Jairo, que eu acho fantástico, é como o carnaval está em disputa também concepções de Estado, de sociedade, de vida, né? de projeto de integração, né? Em relação à sua identidade como raça, como operário, como trabalhador, quer dizer, então o carnaval, nessa perspectiva que Jairo traz, é muito amplo, né? Quer dizer, abre uma perspectiva que muitas vezes a sociedade não se depara, né? Inclusive é muito interessante porque, infelizmente, há um reducionismo, né? A forma como a própria mídia trata o carnaval, como a sociedade trata de uma forma geral o carnaval, é como se fosse assim, você está naqueles dias de bagunça, né? Como se fosse uma coisa feita de qualquer forma, mas como que um clube, como é que uma troça se organiza de uma forma tão estruturada, de uma forma espontânea? Não é espontâneo, há uma organização, que é isso que já está dizendo, há uma concepção, há uma forma de fazer, e essa forma de fazer é que é o direito de se expressar, que tem que ser respeitado. E aí eu pergunto, o quanto essa forma de fazer reflete aspectos estruturais, né, da nossa sociedade, como, por exemplo, o racismo, né? No início do programa, Jairo falou sobre que a origem, né, que por trás do caboclinho, por trás do maracatu, tem todo um ritual, né, tem uma tradição ligada aos povos originários, né? População indígena, população quilombola. O quanto, Jairo, esse sufocamento, né, que a gente observa, ou um branqueamento, uma elitização do carnaval, reflete justamente, né, determinados aspectos desse legado, né, a que você se referiu. É possível pensar a partir dessa perspectiva histórica? Também, né? Também. Eu acho que o racismo ele se manifesta durante o Carnaval, não somente nas agremiações, como também nos espaços que são selecionados a partir dos valores que são cobrados para que as pessoas acessem aquilo ali. A gente sabe, por pesquisas, inclusive aí do IBGE, que a população negra ela é mal aquinhoada do ponto de vista salarial, certo? Ganha sempre menos, né, assim como as mulheres também, ganham sempre menos do que as pessoas brancas, as pessoas oriundas da elite, que tiveram a oportunidade de estudar em escolas, né, de nível elevado, que prepara bem a pessoa para não somente a ocupação de um espaço intelectual no campo, inclusive, da formulação. O direito, por exemplo, é um exemplo ótimo disso. Tá certo? Eu acho que o direito, o professor Manuel pode aprofundar, se assim o desejar, ele reflete exatamente isso. O direito é um direito de classe. É um direito, basta a gente olhar, por exemplo, o que é a punição para quem pratica trabalho escravo e o que é a punição para quem pratica sequestro. A desigualdade de pena que existe.
quem são os potenciais praticantes desses dois tipos de delito? O trabalho escravo, o patronato, certo? A história está aí. O sequestro são as pessoas de baixa renda que vivem à margem, são impelidas a viverem à margem que praticam. Então, as punições são desiguais, são profundamente desiguais, tá certo? Então, acho que isso tudo está posto, certo, no carnaval. E aí, como o carnaval tem um aspecto também religioso, né, barra profano, e como há uma hegemonia, né, do catolicismo ainda hoje, bastante ameaçado pelo protestantismo, né, segundo as pesquisas, a partir de 2035 a coisa vai igualar, já tem 42 milhões de protestantes no Brasil, isso cria um ambiente de disputa numa perspectiva diferente. Por quê? Porque, veja bem, quem organizou o carnaval no formato que a gente conhece hoje foi a Igreja Católica. Ao decretar a quaresma e antes da quaresma, do jejum da quaresma, você tinha 3 dias de esbórnia. Tudo pode. Então, a palavra carnaval, inclusive, vem, né, como uma corruptela da palavra carnevale e da festa da carne, né? Então, isso é uma forma de controlar esse tipo de manifestação e alijar determinados segmentos de participação da festa. Ou seja, se libera naqueles 3 dias, deixa rolar e depois você controla. Inclusive, existiam festas na antiguidade, como as sácias babilônicas, por exemplo, que um sujeito que estava preso, ele era escolhido para substituir o rei, ele poderia cometer todos os atos que o rei cometia, ele podia frequentar o harém do rei, só que terminados os 5 dias de festa, ele era decapitado. Não volta para a cadeia, ele era decapitado, né? Então, claro, lógico, é evidente que isso aí, de maneira muito objetiva, exemplifica o quê? Exemplifica os conflitos de classe existentes na sociedade, que se reflete também no carnaval. E o racismo não é diferente. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos, com direito à recomendação de bibliografia básica sobre carnaval e playlist, viu, Jairo? Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema Carnaval e Direito à Cultura. Não por acaso, eu estou aqui com a camisa da Troça Ceroula e nosso convidado Jairo Cabral com a camisa da Pitombeira. Para encerrar esse bloco, Jairo, a gente grava esse programa e exibe, para sermos transparentes com quem está nos acompanhando, estamos gravando antes do Carnaval, mas o programa é exibido depois do Carnaval. E aí, Jairo, eu queria te perguntar, quais são as suas expectativas, né, professor Manuel? A gente sempre traz isso no 5º e último bloco, levando em conta a questão das políticas públicas, né, políticas públicas enquanto uma variável. Você se referiu aos pontos de cultura como uma política pública que apresentou resultados interessantes, depois se referiu a um intervalo aí sobretudo nos últimos 4 anos, de desmonte, de fragilização, né, de políticas nesse sentido. E aí você que é um pesquisador, que acompanha, né, as troças e os blocos, as agremiações há tanto tempo, e também faz essa leitura como poucos, né, do ambiente da política cultural, de que maneira você avalia o horizonte, né, o que é que deve vir daqui para frente? Olha, eu estou esperançoso, né? Acho que nós poderemos ter bons frutos no que diz respeito à refeitura, né, das políticas culturais no Brasil. Acho que há empenho disso. Nós temos uma ministra, né, uma mulher negra, cantora, que sabe o que é esse ambiente, que sabe o que significa, né, e eu estou esperançoso de que essas políticas possam ser bem definidas, bem delineadas,
com muita consulta, certo? Àqueles atores e atrizes que participam da vida cultural. Não dá para fazer política cultural apenas com o gabinete, porque muitas vezes as boas intenções não refletem exatamente as aspirações de quem está na ponta fazendo cultura no dia a dia. Então, eu acho que nós poderemos ter aí, no futuro próximo, tá certo? Um desabrochar aí de um novo, né, patamar para a cultura no Brasil. Professor Manuel Moraes. Eu concordo plenamente com o Jair. Eu acho que já está havendo, né, um resgate do financiamento. A Lei Almir Blanc, né, estava sendo bloqueada e hoje o governo federal desbloqueou os recursos. Então, eu acho que isso vai permitir um novo momento, né, da cultura. Há já o anúncio do retorno da Conferência Nacional de Cultura, né, Jair? Isso também é importante porque refaz uma rede de conexões que foi feita no passado, que fortalece essa ideia dessa produção cultural que é feita na raiz. Não adianta você pensar em Brasília, o Brasil. Tem que pensar a base e, a partir daí, gerar em Brasília todas as condições para que a população possa, né, no seu local, na sua potencialidade, né, desenvolver o carnaval. Jairo, você falou sobre bibliografia básica, né? No intervalo entre um bloco e outro. Você, como um pesquisador do carnaval, a partir de diversas dimensões, né, do carnaval, de que maneira você recomendaria para mim, para o professor Manuel, para quem nos acompanha, uma bibliografia que nos dê essa visão mais ampla do carnaval e desses conflitos? Olha, eu recomendaria, eu vou falar aqui de cinco livros. Primeiro, Seu Candinho da Farmácia, que é um romance de Mário Sete. E no capítulo 4 e 5, ele explana de uma maneira muito fiel o que era o carnaval do Recife nos anos 30, no desfile do Vassourinhas, chamado Cambeiro de São José, pelo gigantismo, né, do clube, e que ali você percebe essas nuances todas que nós tratamos aqui. Segundo, tem um livro do professor Felipe Ferreira, que é um doutor em geografia humana, que estuda carnaval, chamado O Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro, mas tem uma introdução que fala dos carnavais de outros países e que, de certo modo, influenciaram aqui. Tem um livro do professor Mário Ribeiro dos Santos, que é a tese, que é a dissertação de mestrado dele, chamado Trombones, Tambores, Repiques e Ganzais, tá certo? A Festa das Agremiações pelas ruas do Recife, de 1930 a 1945, ou seja, o corte é o período de Getúlio Vargas. Tem um ensaio que foi laureado pela Fundação de Cultura do Recife, da professora Rita de Cássia Barbosa de Araújo, chamada Festas, Máscaras do Tempo, Intrudo e Mascarada no Carnaval do Recife. Esse livro é muito interessante porque ela faz um comparativo, uma análise comparativa dos cortejos carnavalescos com os cortejos religiosos, que mostra essa similitude, essa integração, tá certo? Entre as coisas. Inclusive, na procissão das cinzas, na quarta-feira de cinza, tinha um diabinho, mesmo vestido de diabinho, que desfilava na procissão. E, recentemente, o jornalista José Teles, que é conhecido de todos nós, que é um estudioso do carnaval, lançou um livro chamado Duas Viagens Épicas, O Choro e o Frevo, que aqui em Pernambuco também era um celeiro de grandes músicos de choro. E essa parte que eu mencionei aqui rapidamente, da passagem de Vassourinhas para o Salvador, está muito bem explicada nesse livro que foi recém-lançado por José Teles. E a sua pesquisa também, né, Jair? Você é A pesquisador minha pesquisa é modesta comparada com essas pessoas que eu citei do programa de pós-graduação em História aqui da Universidade Católica de Pernambuco, que está disponível também no repositório aqui da universidade. Perfeitamente. Jair, muito obrigado, né, Manuel Moraes? A gente Muito agradece obrigado, demais a sua fantástico. presença. Jair, que é historiador, pesquisador, ex-diretor da Troça Cirola, esteve conosco aqui. Muito obrigado, Jair, pela participação. TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e organizações da sociedade civil. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!